Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Sá. Vamos lá para mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Nessa aula, nós veremos como fazer esse processo de conversão de um número decimal para hexadecimal, que é o processo inverso do que a gente viu na aula anterior, que foi da passagem de hexadecimal para decimal. E vamos fazer também a verificação dessa conversão, para saber se a gente converteu corretamente o número de decimal para hexadecimal. E como que é esse processo de conversão? Vai ser semelhante ao processo que a gente fazia na passagem de decimal para binário, que a gente dividia o número por 2, de decimal para octal, que a gente dividia o número por 8, e aqui para passar, converter de decimal para hexadecimal, a gente vai dividir o número por 16. Então, esse processo de conversão vai ser com as seguintes etapas. A gente divide o número por 16, tendo o quociente inteiro. A gente não vai utilizar resultado de divisão com casas decimais. E se o quociente dessa divisão der um número maior ou igual a 16, a gente divide esse quociente por 16 também. E essa etapa de divisão do quociente por 16, ela vai ser repetida até que a gente tenha um número menor ou igual a 15. E o resultado da conversão vai ser a junção do último quociente com os restos das divisões, da última divisão até a primeira. Mas aí tem um detalhe importante nessa conversão para hexadecimal. É que se em alguma dessas divisões por 16, a gente obtiver um resto de divisão que tenha o valor entre 10 e 15, a gente deve utilizar a representação em hexadecimal desse número, aqueles algarismos que são na forma de letra, do A até o F. Então vamos lá para o primeiro exemplo dessa conversão. Quanto é que vale o número 310 decimal? Quanto que ele vale em hexadecimal? Então a gente vai dividir esse número por 16, 310 dividido por 16 dá 9 e sobram 6. Mas aí a gente obteve um quociente maior do que 16, então a gente divide esse número por 16. 19 por 16 dá 1 e sobram 3. Então a gente obteve agora um quociente menor ou igual a 15, nesse caso deu 1. Então a gente finalizou a conversão. E qual é o resultado? Vai ser a junção desse último quociente com os restos das divisões, da última até a primeira divisão. Então vai ficar 1, 3, 6. Certo? Então o número decimal 310 vale 1, 3, 6 em hexadecimal. Vamos verificar agora esse resultado, para ver se batem os valores. Então a gente vai fazer a volta, passar esse número de hexadecimal para decimal. Então a gente vai utilizar aquela regra da formação numérica. A gente vai dividir esse número, para fazer a quebra dígito a dígito. Então a gente tem aqui 1, 3, 6. Cada dígito vai estar multiplicado por uma potência de base 16, porque esse número 136 está em hexadecimal. E o expoente começa em 0 e vai aumentando da direita para a esquerda. 0, 1, 2. Fazendo o cálculo dessas potências, vai ficar 1 vezes 16 ao quadrado, 1 vezes 256, mais 3 vezes 16 elevado a 1, 3 vezes 16, mais 6 vezes 16 elevado a 0, vai dar 6 vezes 1. Realizando as multiplicações, 256 mais 48, que é o 3 vezes 16, mais 6. E agora, somando esses valores, a gente obtém 310. A gente voltou ali para o valor original, do exemplo, que era 310. Então, um número 136 em hexadecimal deu 310 em decimal. Então, a gente realizou corretamente a conversão. Um novo exemplo, agora com o número 429, quanto que ele vale em hexadecimal. Então a gente vai dividir por 16,
429 dividido por 16 dá 26 e sobram 13. Mas aí a gente teve um quociente maior do que 16. Então a gente divide esse número também por 16. 26 dividido por 16 dá 1 e sobram 10. Então aqui ó, a gente chegou no quociente menor ou igual a 15. Né? No caso aqui 1 também. Então o resultado vai ser a junção desse último quociente com os restos das divisões. Mas aí a gente caiu naquele caso, né, que teve aquele aviso que eu falei, né, sobre esse processo de conversão. Né, que se nessas divisões por 16 tiver um resto que tenha valor entre 10 e 15, a gente tem que utilizar a representação em hexadecimal desse número, daquela forma em letras, o algarismo na forma de letras. E aqui a gente tem duas divisões com resto entre 10 e 15. A gente tem uma divisão com resto do valor 10 e outra aí com valor 13. Então, olhando na tabela, né, do hexadecimal para decimal, desses algarismos na forma de letra, a gente vê o quê? Que o 10 ele vale A em hexadecimal e o 13 é D. Então, a gente vai fazer essa troca com a representação em hexadecimal do valor desses restos. Então, olha, o 10 é A e o 13 é D em hexadecimal. Então, o resultado dessa conversão vai ficar 1AD. Certo? Então, o número decimal 429 vale 1AD em hexadecimal. Vamos fazer a verificação dessa conta. 1AD em hexadecimal, né, se bate, né, se chega nesse resultado de 429. Então, a gente vai fazer a quebra desse número dígito a dígito. Cada dígito multiplicado por uma potência de base 16, né, porque esse número está em hexadecimal. E o expoente começa em 0 e vai aumentando da direita para a esquerda. Então, 0, 1, 2. Mas aí ó, a gente tem algarismo que está na forma de letra do hexadecimal. Então a gente tem que utilizar o valor dele em decimal. Então aqui ó, o A e o D, a gente olhando na tabela, né, o A vale 10 e o D vale 13. Então, seguindo nas contas, olha, ó, 1 vezes 16 ao quadrado, vai ficar 1 vezes 256, mais 10, que é o A, vezes 16 elevado a 1 é 16, mais B, que vale 13, vezes 16 elevado a 0. 16 elevado a 0 dá 1, então 13 vezes 1. Realizando as multiplicações, vai ficar 256 mais 160 mais 13. Somando os três valores, 429. A gente voltou para o valor original do exemplo. Então, a conversão havia sido feita corretamente. O número decimal 1AD vale 429 no sistema decimal. Vamos aqui, terceiro exemplo. Com o número 719, quanto ele vale em hexadecimal. Então, fazendo a divisão por 16, 719 por 16 dá 44 e sobram 15. A gente obteve um quociente maior ou igual a 16. Então, divide esse número por 16. 44 por 16, 2 e sobram 12. A gente chegou aí no quociente menor ou igual a 15, deu 2. Então, qual é o resultado? É a junção desse último quociente com os restos das divisões. Mas, novamente, a gente recaiu naquela situação de que teve o resto de divisão com valor entre 10 e 15. Então, tem que usar a representação em hexadecimal desses números, aquela representação na forma de letras, entre o A e o F. Então, a gente teve aqui ó, o 12 e o 15. Olhando na tabela, o 12
vale o C e o 15 é o F. Então, fazendo essa troca, vai ficar o 12 ali o C e o 15 o F. E qual é o resultado agora? É a junção desse último quociente com os restos das divisões. 2CF. Tá? Então, o número 719 vale 2CF em hexadecimal. E fazer aqui agora a verificação. 2CF, então faz a quebra dígito a dígito, 2CF, cada dígito multiplicado por uma potência de base 16, e o expoente começa em 0 e vai aumentando da direita para a esquerda. Mas aí a gente tem que utilizar a representação, o valor, né, na forma do sistema decimal desses dígitos C e F. Então, o C vale 12 e o F vale 15. Então, seguindo na conta, 2 vezes 16 ao quadrado vai ficar 2 vezes 256. C vezes 16 elevado a 1. O C vale 12 e 16 elevado a 1, 16. Mais F vezes 16 elevado a 0. O F vale 15. 16 elevado a 0, 1. Fazendo as multiplicações, 512, né, o 2 vezes 256, mais 192, que é o 12 vezes 16, mais 15. E somando esses três valores, a gente obtém aí o 719. Então, a gente converteu corretamente o número inicialmente do exemplo, né? 719 para hexadecimal vale 2CF, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver o processo de conversão do hexadecimal para binário e o inverso também, de binário para hexadecimal, já utilizando a forma simplificada de conversão, com aquela forma de 4 bits, já que o hexadecimal é uma compactação de 4 em 4 bits do número binário, certo? Então, até a próxima aula.